Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. O que é a regra de 3? A regra de 3 é uma maneira que a gente tem de estar realizando cálculos, uma vez que a gente tem 3 valores conhecidos e estamos à procura de um quarto valor. Mas para a gente estar realizando esses cálculos, né, e eu falo a regra de 3 com 3 valores desconhecidos, quando a gente está falando de regra de 3 simples, certo? Porque a regra de 3 composta, ela pode estar envolvendo muito mais grandezas aí. Mas o interessante é que a gente saiba o seguinte, que quando a gente fala em regra de 3, existem regras de 3 que vão tratar de grandezas diretamente proporcionais e existem regras de 3 que vão tratar de grandezas inversamente proporcionais. Nesse primeiro momento, nós vamos falar de regra de 3 que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Imagine que eu dissesse para vocês o seguinte, que eu chamei alguém para trabalhar para mim 8 horas, então a gente tem a grandeza aqui, tempo, e combinei com a pessoa que eu pagaria R$ 60 por essas 8 horas. Então eu tenho uma segunda grandeza aqui, que é o valor em dinheiro, né? Então eu tenho aqui 8 horas, R$ 60. Se a pessoa trabalhasse para mim 4 horas, você já sabe a resposta. Ela receberia a metade, porque ela trabalhou a metade do tempo. Só que aconteceu um imprevisto e essa pessoa trabalhou para mim apenas 5 horas. E eu não sei quanto de dinheiro eu preciso pagar essa pessoa. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui duas grandezas, tempo e dinheiro. Quanto mais tempo a pessoa trabalhar, mais dinheiro ela vai receber. Quanto menos tempo a pessoa trabalhar, menos dinheiro ela vai receber. Então a gente vai falar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Essa setinha aqui é só para indicar o quê? É só para indicar que o aumento de uma implica no aumento de outra. Eu posso colocar a seta ao contrário, desde que as duas estejam numa mesma posição, sim. E quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, o coeficiente de proporcionalidade delas é uma divisão. Então, a gente vai escrever na forma de divisão. E a gente fala que 8 está para 60, assim como 5 está para x. Então, nós vamos colocar 8 está para 60, assim como 5 está para x. E como essas grandezas são diretamente proporcionais e a gente está falando de proporção, a gente tem uma propriedade de proporção que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se a gente fosse pegar os termos dessa proporção, a gente ia escrever primeiro termo, segundo termo da proporção, terceiro termo e quarto termo. Então, quais são os extremos? 1 e 4. Então, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, se a gente estiver falando de relação de proporcionalidade. Então, vai ficar 8 vezes x é igual a 5 vezes 60. 8 vezes x, 8x. 5 vezes 60, 300. X vai ser igual a 300 dividido por 8. X vai ser igual a 300 dividido por 8. 30 por 8, 3. 3 vezes 8, 24 para 36. 60 por 8 vai ser 7. 7 vezes 8, 56 para 64, vírgula 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Então, a pessoa vai receber R$ 37,50. Resolvemos uma regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui foi um exemplo de regra de 3 simples,
envolvendo grandezas diretamente proporcionais.